Olá, estudantes! Eu sou o professor Raul Queiroz de Língua Portuguesa. Pupilos, hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje, preparem a pipoca, porque vamos entrar no clima do cinema. Isso mesmo! Vocês sabiam que o cinema e o teatro têm algo em comum? Pois é, pupilos! Nesta aula vamos explorar justamente o que aproxima esses dois mundos. Nosso foco vai ser no texto dramático, que surgiu lá atrás pensando principalmente no teatro, ou seja, é escrito para ser representado no palco, com personagens, diálogos, marcações de cena e indicações para os atores. Então vamos lá! Vale lembrar, quando essas histórias vão para as telinhas ou telões, elas passam por adaptações, porque o cinema precisa de um roteiro próprio, diferente do texto feito para o teatro. Mas tudo começa da mesma base: contar uma boa história para o público. E já que estamos no ritmo do cinema, na aula de hoje vamos falar de uma data muito especial, o Dia do Cinema Brasileiro, celebrado em 19 de junho. Então, pupilos, prontos para entrar nessa aventura dramática comigo? Bora para o próximo bloco! Queridos, vamos conhecer o texto dramático? Gente, esse é um tipo de texto escrito para ser representado em um palco, no qual teremos o que chamamos de peça de teatro. Ele é cheio de diálogos, marcações de cena e orientações para os atores. Querem ver um exemplo divertido? Então, preparem-se para a versão Super Ensino de Romeu e Julieta. Luz, câmera, ação! Julieta, por favor, por que não podes voltar para o teu amado? Oh, querido Romeu, não podemos. Oh, minha cara donzela, podemos sim ser felizes. Oh, não, Romeu, sabe que nosso amor é impossível. Por que, minha querida? Porque ele é professor de matemática e eu, professora de português. Nunca ia dar certo. Vocês viram esse espetáculo? Que atores maravilhosos! Esses super profs arrasam muito, hein? Que história cheia de emoção! Vocês perceberam como eles sabiam direitinho o que falar, como agir e até qual emoção mostrar em cada momento? Pois é, pupilos, isso não acontece por acaso. É graças ao texto dramático que eles recebem antes da apresentação. E é dele que vamos falar agora. Vamos colocar na tela o texto recebido pelos nossos atores. Romeu, ajoelhado, segurando a mão de Julieta. Julieta, por favor, por que não podes voltar para o teu amado? Julieta, em pé, colocando a mão na testa em tom de lamento. Oh, querido Romeu, não podemos. Romeu triste. Oh, minha cara donzela, podemos sim ser felizes. Julieta ainda lamentando. Oh, não, Romeu, sabes que nosso amor é impossível. Romeu triste. Por que, minha querida? Julieta olhando para o público, agora em tom irônico, quebrando a quarta parede. Porque ele é professor de matemática e eu sou professora de português. Nunca ia dar certo. Pupilos, diferente dos outros tipos de texto, como o narrativo ou descritivo, o texto dramático não possui narração, sendo composto por falas e ações dos personagens. Queridos, esses são dois elementos essenciais que apresentam
o desenvolvimento da trama e dos sentimentos envolvidos. Pupilos, as falas são diálogos entre dois ou mais personagens e a trama se desenvolve a partir desses diálogos. Como quando os professores dizem: Julieta, por favor, por que não podes voltar para o teu amado? E, ó querido Romeu, não podemos. Já as ações definem o que cada personagem precisa pensar ou fazer naquele momento específico, como, por exemplo, ficar bravo, correr, pular, entre outros. E aí você me pergunta: professor, mas como os atores sabem o que precisam fazer se não tem um narrador explicando tudo? Ah, pupilos, excelente pergunta! A resposta está nas famosas rubricas. Rubrica é o nome que damos para aquelas indicações que aparecem entre parênteses no texto dramático. Elas mostram exatamente o que o personagem precisa fazer ou sentir naquele momento. Por exemplo, ajoelhado, segurando a mão de Julieta, em pé, colocando a mão na testa em tom de lamento, triste, entre outros. Além disso, reparem em mais uma característica importante. No texto dramático, todas as falas dos personagens aparecem com o nome de quem está falando, seguido da rubrica e 2 pontos, ou às vezes de um travessão. Isso ajuda a identificar facilmente quem deve dizer o que na encenação. Essa é uma ferramenta fundamental em todos os textos dramáticos, pois facilita a separação entre o que é fala de personagem e o que é ação, além de orientar os atores que estão encenando o texto. Sem elas, pupilos, os atores ficariam perdidos no palco, sem saber como transmitir a emoção ou a ação certa. Então, sempre que lerem um texto dramático, fiquem de olho nessas dicas preciosas. Elas são um mapa para transformar as palavras no papel e em uma grande apresentação no palco. Agora que entendemos bem essas características, vamos explorar mais algumas funções do texto dramático? Agora eu quero saber, como o texto dramático é dividido? Em capítulos, que nem um livro? Em seções, como um artigo? Não, meus queridos, o texto dramático tem uma estrutura toda especial própria. Ele é dividido em atos e cenas. O ato é como se fosse uma grande parte da peça, quase como um capítulo gigante. Dentro de cada ato temos as cenas, que mostram momentos menores, geralmente marcados por mudanças no lugar, na hora ou quando entram e saem personagens do palco. Ou seja, quando a história precisa mudar de foco, passamos para outra cena. Isso ajuda o público a entender direitinho cada fase da história e também facilita o trabalho dos atores e da equipe de produção. Então, pupilos, normalmente o texto dramático já vem organizado para guiar o espetáculo, dizendo o que acontece em cada ato e em cada cena. Assim, ninguém se perde e a história flui direitinho no palco. Pupilos, fechando esta parte, quero retomar nosso ponto inicial. O texto em diálogo será a base tanto para o teatro como para o cinema. E olha que incrível! Muitas coisas que hoje vemos nas telonas, como filmes e séries, começou lá atrás nos palcos, com textos dramáticos como os autos. Temos talentos incríveis no nosso país, histórias que encantam, emocionam, fazem rir e mostram como nossa cultura é riquíssima. Então, pupilos, bora valorizar o cinema nacional, hein? As peças de teatro e tudo que conta nossas histórias. Agora sim, já que vimos como funciona a estrutura de um texto dramático, é hora de explorarmos isso na prática. Vamos a uma questão modelo? Leia o texto e responda a questão. Reinações de Emília. Emília: o Visconde pegou um papel que me pertence. Visconde: é um bilhete de tia Anastácia. Todos: bilhete? Narizinho: e o que ela diz? Visconde: fui raptada. Todos se espantam. É o que ela diz. Continua a leitura. Crendo Pai, benza-me Deus, estou prisioneira de uma bruxa e ela me obriga a fazer 1000 cocadinhas. Socorro! Maria: coitada! Fernando: precisamos salvá-la. Luísa: onde vamos procurar? Murilo: com medo.
Eu não sabia que havia bruxa aqui. Qual elemento do texto indica que ele foi escrito para ser encenado? Letra A narração entre parênteses. Letra B, a pontuação no fim das frases. Letra C, o título escolhido para a história. Letra D, o nome dos personagens antes da fala. Meus queridos, um texto dramático é aquele feito para ser encenado, possuindo diálogos diretos, rubricas, que são as indicações de cena, como gestos e emoções, e os nomes dos personagens antes das falas. Agora vamos analisar as alternativas. Bem, pessoal, a letra A fala em narração entre parênteses, mas isso não está certo. O que temos no texto não é narração, e sim rubricas, que indicam como os personagens devem agir ou se sentir em cena. Em textos dramáticos, não há narrador contando a história. Então podemos eliminar a letra A de cara. A letra B, que fala da pontuação no fim das frases, também não nos ajuda a identificar o gênero do texto. A pontuação é uma convenção de qualquer texto escrito, e não algo exclusivo dos textos teatrais. Então, essa também está fora. A letra C também não pode ser considerada correta, pois o título do texto, embora criativo e relacionado ao enredo, não determina o tipo textual. E agora vamos à correta. A letra D acerta ao apontar o uso dos nomes dos personagens antes das falas, uma marca típica dos textos dramáticos. Isso mostra que o texto foi feito para ser representado, ou seja, encenado. Então, pupilos, a resposta certa é a letra D. E agora é hora de praticarmos. Vamos lá! Oi, pessoal! Eu sou a professora Emily Gerner e a dica de hoje é sobre texto dramático. Infelizmente, recebemos uma mensagem de que o Sr. Sapo ficou muito chateado com a gente porque dissemos na última dica que ele não lava o pé. Olha só a mensagem que ele mandou. Sapo falando com tristeza. Vocês falaram que na última aula eu não lavo o pé, mas eu só não lavei porque estava muito frio naquele dia. Bom, então nós pedimos desculpa ao Sr. Sapo pelo que foi dito, mas vamos ver rapidinho. Você consegue ver que tem umas palavrinhas entre parênteses? Então, isso se chama rubrica, que é justamente para dar um destaque ou então explicar algo. Deu para entender? Até a próxima! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Leia o texto e responda à questão. Título: O Caderno Perdido. Cenário: pátio da escola. Ana está sentada no chão, chorando. Júlia se aproxima. Júlia: Ana, o que foi? Ana, desesperada: Meu caderno sumiu. Todas as minhas anotações, todo o meu esforço. Júlia: Calma. Onde você viu pela última vez? Ana, fungando: Não sei, pode ter sido na sala, no pátio. E se nunca mais aparecer? Estou perdida. Ana encara a Júlia, ainda triste. As duas saem em busca do caderno. Os marcadores de fala e o marcador de cena indicam... Letra A: a forma como o leitor deve reagir à cena. Letra B: as emoções e ações dos personagens. Letra C: as emoções do autor do texto dramático. Letra D: apenas os gestos manuais dos atores. Tempo na tela para vocês!
Meus queridos, em um texto dramático, os diálogos e as indicações de cena são essenciais para a construção da narrativa, pois esse tipo de texto foi feito para ser encenado. Agora vamos analisar as alternativas. Bom, pessoal, os marcadores de fala e de cena não servem para direcionar a reação do leitor, mas sim para indicar o que acontece na cena e como os personagens devem agir. Então, vamos eliminar a letra A. O que os marcadores de fala e de cena fazem é justamente indicar as emoções e ações dos personagens, ajudando na interpretação dos atores e na construção da história. Portanto, meus pupilos, a resposta certa é a letra B, de bonita. Além disso, as rubricas e os diálogos não expressam as emoções do autor do texto, mas sim as dos personagens, ou seja, podem riscar a letra C. Por último, os marcadores de cena não indicam apenas gestos manuais, mas também expressões faciais, estados emocionais e movimentos gerais dos personagens. Então, podemos tirar de cena também a letra D. E aí, pupilos, tranquilo? Então vamos a uma próxima questão. Leia o diálogo abaixo. Criatividade em excesso. Cena. No escritório de uma empresa, o chefe está em sua mesa com uma expressão preocupada. Mariana, sua assistente, entra na sala tentando disfarçar seu nervosismo. Chefe sério. Mariana, precisamos falar sobre os relatórios que você entregou. Mariana, tentando sorrir. Claro, chefe. A apresentação estava impecável, não é? Chefe, folheando os papéis. Sim, a apresentação está boa. Mas e os dados? Eles não fazem sentido. Mariana, desesperada. Eu estava tentando ser criativa. Um toque de inovação, sabe? E os números, bem, um pouquinho de exagero, só para dar mais emoção. Chefe, levantando uma sobrancelha. Exagero? Mariana, nervosa. É uma visão otimista para animar a equipe. Chefe balança a cabeça rindo. Eu diria que essa visão otimista pode custar nossa empresa. Mariana rindo sem graça. Ok. Prometo que vou ajustar os números para a próxima. Queridos, qual a função do trecho em destaque? Letra A. Indicar as falas e emoções dos personagens ao longo do diálogo. Letra B. Descrever o ambiente e as ações iniciais para orientar a encenação. Letra C. Expressar a opinião do autor sobre a situação apresentada. Letra D. Informar ao leitor a moral da história antes do início do diálogo. Que entre o cronômetro! Meus queridos, em um texto dramático, as indicações de cena, também chamadas de rubricas, são fundamentais para orientar a encenação, descrevendo o ambiente, as expressões e os gestos dos personagens. Agora que já lembramos desse detalhe super importante, vamos analisar as alternativas. Agora vamos inverter e analisar a letra D primeiro. Os marcadores de cena não antecipam uma moral da história, pois isso não faz parte da estrutura de um texto teatral, e sim de gêneros como fábulas e parábolas. Logo, tchau, letra D! Além disso, as rubricas não expressam a opinião do autor sobre a situação apresentada, pois seu objetivo não é julgar os acontecimentos, mas sim orientar a encenação. Então, letra C também está fora!
o que os marcadores de cena fazem é descrever o ambiente e as ações iniciais para que a cena aconteça de maneira clara e bem estruturada. A correta é a letra B. Que? Isso mesmo, B de bonita. Por fim, pessoal, os marcadores de fala e de cena não servem apenas para indicar as emoções dos personagens ao longo do diálogo, mas sim para descrever todo o contexto em que a cena acontece. Já vamos eliminando a letra A, então. Agora preste atenção. Leia o seguinte texto para responder à questão. O risco invisível. Cena: no parque, dois amigos, João e Carlos, estão sentados em um banco, observando as pessoas que passam. João, olhando para as pessoas. Você reparou naquela senhora? Ela estava com a bolsa aberta e nem percebeu. Carlos rindo. E o pior é que ela não viu ninguém tentando pegar a bolsa dela. Ela está tão distraída que ninguém ousaria fazer isso. João, pensativo. Parece que o risco é invisível para ela, mas ela parece tão tranquila. Carlos, irônico. Tranquila? Ela está em uma zona de perigo e acha que está numa ilha paradisíaca. João rindo. Talvez seja isso que precisamos. Mais despreocupação para viver em paz. Queridos, o trecho destacado contribui para a encenação, pois: letra A, marca a descrição da cena para o público. Letra B, situa os personagens no espaço e constrói o texto. Letra C, apresenta as falas sem detalhes adicionais. Letra D, descreve a aparência física dos personagens. O tempo na tela é com vocês! Meus queridos, antes de tudo, vamos refletir um pouquinho sobre o que esse texto quer nos dizer. Apesar do tom descontraído do diálogo, há uma crítica importante na cena: a falta de atenção das pessoas em espaços públicos. A senhora com a bolsa aberta representa tantas outras pessoas que, por estarem distraídas, colocam-se em situações de risco sem nem perceber. O texto nos convida a pensar sobre a importância de estarmos atentos ao nosso redor, especialmente em ambientes com grande circulação de pessoas. Agora sim, vamos analisar as alternativas. Pupilos, como eu já disse anteriormente, em um texto dramático, as indicações de cena ou rubricas são essenciais para situar os personagens e orientar a encenação. Bem, pessoal, os marcadores de cena não servem apenas para descrever a cena para o público. Primeiramente, porque o marcador de cena serve para guiar os atores e quem está fazendo o espetáculo, situando os personagens em um determinado contexto e espaço. Lembre-se de que o texto é feito para ser encenado, então não necessariamente essa parte será lida pelo público. Eliminem a letra A. Além disso, as rubricas não se limitam a apresentar apenas as falas dos personagens, pois elas trazem informações adicionais sobre o ambiente e as emoções. Por isso, eliminaremos também a letra C. Por último, os marcadores de cena não descrevem a aparência física dos personagens, mas sim o espaço e as interações. Então, podemos tirar do palco a letra D. Pessoal, o que os marcadores de cena fazem é situar os personagens no espaço e construir o contexto para que o público compreenda melhor a cena. Então, pupilos, a resposta correta é qual? Podem me dizer?
Isso aí, a letra B! Essa aula foi maravilhosa, pupilos! Espero que nossas atividades tenham sido como uma peça de teatro cheia de emoções e aventuras pelo conhecimento. Tchau, meus queridos pupilos! Até o próximo Sexto Tempo!